Pai do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo. Quero meditar aqui na palavra do Senhor, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Eu sou o diácono Edson, da Igreja Comunidade Evangélica Jesus, Graça e Verdade. Amém? Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler algumas palavras daqui da Bíblia que eu não ouço muito essas pregações. Mas graças a Deus eu vou meditar um pouco aqui nessas palavras. Que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, como entre nós, como entre vocês haverá também falsos doutores que introduzirão, que colocarão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Glória a Deus. Então, como a palavra do Senhor diz que houve falsos profetas e haverá também no nosso meio hoje, e já está acontecendo muitos que se diz ser ovelha, mas é lobo devorador. Muitos que estão colocando, introduzindo encobertamente heresias. Muitas vezes eles dizem que é a palavra do Senhor pura, santa. Mas quando a gente vai observar, como a palavra do Senhor diz, para nós observar as coisas, eles estão colocando, introduzindo encobertamente heresias. E a palavra do Senhor diz: aquele que seja até o anjo que descer do céu para pregar outro evangélico, outra sã doutrina, que não seja a palavra do Senhor, que não seja a sã doutrina de Deus, seja anátema, seja maldito. Então nós temos que observar tudo isso, tudo que o homem e a mulher está falando hoje, se é sã ou se é puro, se é puro ou se é estragado. Porque a palavra do Senhor diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós temos que saber, se eu e você que está ouvindo a palavra do Senhor, segundo a pessoa que está pregando para nós, se é a sã doutrina, se é a sã palavra, ou eles estão colocando, introduzindo encobertamente heresias. Porque se eles estiver colocando heresias e nós estiver ouvindo heresias, nós também vai se perder, né? E sabendo que o próprio Jesus disse, né? Acautelai, vigiai, para que ninguém vos engane.
ninguém, em nome de Jesus. Que ninguém possa nos enganar, mas também nós possa vigiar, né? Em nome de Jesus. O 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2 agora. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, rompendo o caminho da verdade. E muitos seguirão esses falsos, né, que estão introduzindo encobertamente heresias na casa do Senhor. Heresias, né, para nós ouvir, dizendo que é sã, que é a palavra pura, que é a palavra verdadeira, mas muitos estão introduzindo no meio da palavra do Senhor heresias de perdição, encobertamente. Então nós temos que vigiar, nós temos que acautelar, né? Porque muitas vezes alguém introduzindo alguma coisa de forma, né, que nós não vigiem, muitas vezes a gente vai comer e não vai perceber, né? Então por isso que a Bíblia diz, né? E Jesus disse, né? Vigiai, acautelai, né? Então muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, rompendo o caminho da verdade. E muitos estão seguindo essas pessoas, esses falsos profetas, dizendo que é de Deus, que é mulher de Deus, que é homem de Deus. E muitos estão seguindo esses tal. Não estão observando pela palavra do Senhor. Que muitos hoje em dia só quer saber de comida de mesa farta. Mas a própria palavra do Senhor diz que os profetas, os apóstolos sofreu. Quem somos nós para não sofrer também? Então muitas vezes nós temos que esquecer luxúria, fartura. E lembrando de luxúria, a Bíblia diz que por causa da luxúria muitos esqueceram do Senhor, né? Em nome de Jesus Cristo. Mas que nós não venhamos ser mais um dos que seguem esses tal falsos profetas, né? Blasfemando o caminho da verdade, blasfemando de Deus e rompendo o caminho da verdade. Que nós possamos sempre estar firmes na verdade, que nós possamos estar firmes sempre, como o monte de Sião. Vem as lutas, sim, vem as tempestades, sim, mas aquele que está firme, como o monte de Sião, não se abala, não cai, né? Em nome de Jesus Cristo. O versículo 3 diz assim: e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita, né? E a sua perdição não demora dessas pessoas, desses falsos profetas que estão introduzindo, colocando heresia na palavra do Senhor, estão corrompendo muitas pessoas, né? E estão fazendo de muitas pessoas negócios, comércio dentro da igreja. E o próprio Jesus disse: a minha casa é casa de oração, não fazei da minha casa comércio. E quantos hoje estão fazendo da casa de Deus comércio? Estão fazendo de nós que não estamos vigiando comércio. Andando na luxúria,
comendo de bom e do melhor. E muitos aí que estão dentro da casa do Senhor, muitos que estão ouvindo esses falsos profetas, colocando heresia encobertamente, estão seguindo eles e estão fazendo que com eles estejamos uma vida próspera, uma vida de luxúria. E muitos estão vivendo a vida pela graça. Quantas igrejas hoje, muitas vezes eu fico vendo que é uma luxúria tão grande. Num púlpito a gente vê cadeiras, banco que custa 10 mil reais, 5 mil reais, um banco. Agora, se nós observar nessa igreja que tem 100, 200 membros, 300 membros, como muitas igrejas têm, será que nesse meio desses 300, desses 200, não tem pelo menos 10 ou 5 membros que estão passando por dificuldade, que estão passando por luta, que está sem comida para comer, com a geladeira vazia, com conta de luz atrasada, e a igreja e os falsos pastores colocando palavras fingidas, achando que é verdade, falando que é verdade, e no banco da igreja e na vida deles, andando de carro que custa 50 mil reais, 80 mil reais, 100 mil reais, e os membros dentro da igreja passando fome, passando necessidade. Mas a palavra de Deus já diz, não é tarde a sentença desses tal, mas a recompensa daquele que adora a Deus, que busca a Deus verdadeiramente, Deus vai dando também o pago. Assim é como o pago que Deus vai dar para esses falsos profetas. Ele pode ter luxúria aqui na terra, ele pode comer do bom e do melhor aqui na terra, mas se eles não se converter, eles vão comer fogo lá no inferno, em nome de Jesus. Então, muitas vezes, irmão, nós temos que abrir o nosso olho para observar as escrituras, para observar o que Deus está falando para nós. Não é só comer o que os outros dão para nós. Temos que observar a escritura, tudo. Porque é como eu disse, tem muitas igrejas aí que muitos pastores gastam bilhões e mais bilhões construindo templos com o dinheiro dos membros. E muitas vezes pega o dízimo, pede oferta, faz mais coisas para tirar o dinheiro dos membros. Por que ele não usa a fé deles também? Hein? Agora, numa igreja, ter púlpito que custa 50, 60 mil reais. Uma igreja que tem banco que custa 5, 10 mil reais para o pastor sentar. Nem Jesus, quando estava aqui na terra pregando para as pessoas, teve essa vida de luxúria. E muitos falsos profetas querem viver vida de luxúria. E nós, membros, ajudando eles a ter vida de luxúria. E eles mesmos dizem, tem que devolver o que é de Deus. É para Deus. É para Deus, é? A Bíblia diz que o que Deus deu para nós, Ele não quer de volta. É até o dom que Deus deu para nós, Ele não cobra. Receber de graça, dá de graça. Agora, se nós quiser dar algo na igreja, ou para alguém que precisa, nós dê. Mas a palavra do Senhor diz, dê o quê? Para nós dar com amor. Não é o pastor estipular um valor para nós dar, não. O pastor obrigar nós a pagar, não. Porque a palavra do Senhor diz,
né? Que pela lei ninguém vai ser salvo. Nós estamos debaixo da graça, não da lei. E muitos estão colocando nós debaixo da lei, do jugo deles. Então, que nós não possamos seguir esses falsos profetas, que muitas vezes vêm vestido de ovelha, mas é lobo devorador, que estão colocando encobertamente heresia de perdição, fazendo com que ele se perca e que com todos que estão ouvindo ele se perder. Mas Jesus disse, né? Temos que ter cuidado, temos que acautelar, porque houve falsos profetas e haverá também hoje, agora. E no nosso meio já está cheio de falsos profetas, dizendo que é de Deus, que é mulher de Deus, que é homem de Deus. Mas se a gente for olhar, observar a vida deles, não tem nada de Deus. É falsos profetas puro. Mas nós temos que se levantar. A Bíblia diz, aquele que for sincero, se manifeste. Então, se eu e você é sincero, nós temos que se levantar contra esses falsos profetas e debater mesmo contra a verdade, porque a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se nós falar a verdade, não tem diabo que fique em pé, não tem homem e nem mulher que fique em pé, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Mas nós temos que sempre estar falando a verdade, não seguir esses falsos profetas, que muitas vezes, se não se converter, vai para o inferno e vai levar todos que estão ouvindo ele e para o inferno também. E a Bíblia diz, Jesus diz, há só dois caminhos, céu e inferno. Qual você vai escolher? Qual eu vou escolher? Céu ou inferno? Vida de luxúria aqui na terra, para quando morrer ir para o inferno? Ou vida de simplicidade, para quando morrer e morar no céu? Não é vida de simplicidade, deixando de comer, deixando de vestir, não. É vida de simplicidade naquilo que se contém, naquilo que Deus te deu. Porque a Bíblia diz, se contentai com aquilo que tu tem. Se contentai com aquilo que Deus te deu. O que Deus deu para você, o que Deus deu para mim hoje, nós temos que se contentar, não querer algo além do que Deus não quer para nós. Em nome de Jesus Cristo. Então, como diz o 3 aqui, e por avareza farão de vós negócio, e por avareza farão de vocês negócio, com palavras fingidas. Muitos estão fazendo das pessoas aí negócio, né? Avareza, com palavras fingidas. Estão fazendo das pessoas negócios, com palavras fingidas. Em vez de falar a verdade, não. Fala palavras fingidas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque se muitos for pregar a verdade hoje, muitos também não vai querer estar na igreja. Mas por que a maioria das igrejas está cheia? Porque muitas vezes as pessoas, os falsos profetas, já sabem da precisão da maioria, que só quer casa, luxúria, casamento bom, vida boa, mas não quer sofrer, que nem Jesus sofreu, que nem os apóstolos sofreu. Então muitos estão fazendo de nós comércio dentro da igreja. Mas Jesus já disse para nós ter cuidado, acautelar, porque muitos também estão vivendo vida de luxúria.
mas não se preocupamos não. Mas também nós não tem que se preocupar, mas também nós não tem que seguir esses falsos profetas e dar vida de luxúria para eles. Nós tem que ouvir a palavra de Deus, seguir, prosseguir até o fim, para nós ser salvos. Em nome de Jesus Cristo. Então que nós viemos observar essas coisas, pregações, né? Até muitas vezes aquele que diz que é profeta, a Bíblia diz para nós julgar as profecias, se é de Deus ou não. Que nós viemos julgar todas as coisas, que nós viemos observar todas as coisas, para saber se verdadeiramente é de Deus ou não. Em nome de Jesus Cristo. Amém?